seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém, queridos? Podeis assentar-se no nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, este salmo, por si mesmo, ele já se explica. Não existe nesses salmos algo que seja oculto, porque este salmo, por si mesmo, ele traz a sua explicação. O Salmo 23, conhecido como o Salmo de Davi, que possivelmente alguns estudiosos dizem que o contexto deste salmo, Davi escreve esse salmo já no final da sua velhice, quando fugia do seu filho Absalão, que, querendo usurpar o reino e o trono, perseguia Davi de todas as formas. Outros autores, como Bruce Alves, diz que Davi escreveu esse salmo exatamente quando compartilhava das suas experiências como um pastor em Israel. Então Davi escreve esse salmo. Mas, queridos, esse salmo, como o salmo mais lido, uma das passagens das Escrituras mais bela, uma das mais belas poesias da Bíblia, é o Salmo de número 23. E este salmo, na verdade, ele traz grandes lições, grandes ensinamentos para a nossa vida. Porque quando lemos este salmo atentamente, nós vamos observar que o salmista estruturou esses salmos em 3 partes bem interessantes. A primeira parte que o salmista estrutura esse texto, esse salmo, ele vai falar exatamente da relação entre o pastor e a ovelha e o pastor, do versículo 1 até o versículo de número 4. No versículo 5, o salmista, ele ainda continua falando de relacionamento. Ele muda do pastor e a ovelha para o hóspede e o seu hospedeiro. Interessante, o hospedeiro que recebe o hóspede na sua casa, e ele faz uma festa, ele faz um banquete, e naquele banquete ele ainda unge a cabeça do seu hóspede. A última parte do Salmo 23, o salmista fala de algo mais interessante ainda. Ele não fala somente do hóspede e do hospedeiro da segunda parte, mas ele mostra exatamente o hospedeiro levando o seu hóspede para morar eternamente na sua casa. O Salmo 23, essa belíssima poesia que nós encontramos dentro das Escrituras, irmãos, ela reflete exatamente a vida do pastor que cuida das suas ovelhas. E o que nós aprendemos neste Salmo de número 23, a mensagem que Deus tem para nós, ela é baseada tipicamente naquilo que acontecia no Oriente Médio. O pastor, os pastores beduínos,
todos os dias de manhã, eles iam no aprisco, eles tiravam as suas ovelhas do aprisco, e eles levavam essas ovelhas para pastarem, para comerem, para os pastos verdes. E aquelas ovelhas, elas se alimentavam, e após essas ovelhas se alimentarem, o pastor pegava todas essas ovelhas e levava elas para as fontes de água, e ali elas iam beber, iam saciar a sua sede. Uma vez que essas ovelhas saciavam a sua sede, o pastor levava elas para um lugar onde havia muita sombra, e elas ali iam descansar, simplesmente descansar, iam repousar. No final do dia, o pastor pegava novamente todas aquelas ovelhas e levava para o aprisco. Imagine como o Espírito Santo iluminou a mente do salmista Davi para escrever este salmo. Imagine como Deus trabalhou na mente desse salmista para transmitir esta mensagem a todos aqueles que têm acesso às Escrituras Sagradas. Queridos, o Salmo 23 é exatamente o retrato deste relacionamento. E uma das coisas que chama a atenção no Salmo 23 é exatamente como ele começa. Pois no início do Salmo, nós já temos uma sentença decretada. Quando o salmista diz assim: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Nós vamos observar claramente que o salmista fala isso com toda a confiança, porque o Salmo 23 ele exatamente expressa essa confiança. E a gente agora olha para a vida de um Davi, o autor desse salmo. O autor desse salmo foi o homem que de fato enfrentou o urso, matou um leão, desafiou gigantes e exércitos. E agora no final da vida ele diz assim: o Senhor é o meu pastor. Davi termina a sua vida, ele não termina a sua vida como a ovelha distante do aprisco. Ele não termina a sua vida afastado dos caminhos do Senhor. Ele não termina a sua vida murmurando de Deus, reclamando das adversidades da vida. Ele não termina a vida assim. Ele enfrentou lutas, ele enfrentou desafios. Os seus filhos se levantaram contra ele, a sua família se levantou contra ele. Davi não terminou a vida como terminou Salomão. Davi termina dizendo assim: o Senhor é o meu pastor. E não existe nada melhor do que nós termos alguém em quem nós podemos confiar. Não existe nada melhor nós termos alguém em que podemos confiar. E sabe o que nos faz confiar em Deus, irmãos? São as adversidades da vida, são as perseguições, são as tribulações, são as fornalhas das provações que faz com que nós confiamos em Deus. A segunda parte do versículo 1, o salmista diz: nada me faltará. E é interessante a concepção que muitos cristãos têm deste salmo. Às vezes as pessoas pegam este salmo, irmãos, e abrem na estante da sua casa, não é isso?
foi lá na mesa do escritório, até com uma espécie de superstição religiosa. E o salmista diz assim: olha, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E aí a gente vai lendo o restante do salmo. A parte B do versículo 1 diz o quê? Nada me faltará. E quando a gente lê o restante dos salmos, nós vamos encontrar algo interessante. Para a ovelha do Senhor não vai faltar inimigos. Para a ovelha do Senhor não vai faltar vale da sombra e nem da morte. Para a ovelha do Senhor não vai faltar perseguições. Não é isso que está no salmo? Mas lá tem uma garantia, não tem? Mesmo tendo tudo isto na minha vida, o que o salmista diz? Eu não temerei, porque o meu pastor está comigo. Isso aqui é confiança, queridos. O Salmo 23 é uma expressão de confiança, é uma expressão de intimidade, é uma expressão de relacionamento, é uma expressão da ovelha que de fato conhece o seu pastor. Davi fala de experiências pessoais dele com Deus. Davi fala de experiências pessoais que ele teve como pastor. E observe como ele diz exatamente a parte A do versículo de número 2. Davi apresenta Deus como um pastor que lhe conduz, que lhe alimenta. Ele diz: ele me faz repousar aonde? Em pastos verdejantes. Um pastor que provê, um pastor que provê alimento para as suas ovelhas. E esse pastor, ele não provê qualquer tipo de alimento. O salmista faz questão de qualificar o tipo de alimento que esse pastor provê. Ele diz: esse pastor, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Esse mesmo salmista, ele disse anteriormente: eu fui moço e hoje sou velho, e eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Davi fala exatamente dessa experiência. Davi sabia que a sua mesa, o que tinha na sua mesa, o que ia para a sua mesa, era exatamente providência de Deus. E é esse o pastor que nós servimos. É esse o pastor que nós temos. O pastor que provê alimentos para nós. A parte B do versículo 2, o salmista diz assim: leva-me para junto das águas de descanso. Deus é um pastor que provê descanso para as suas ovelhas. Deus é um pastor que provê descanso para o seu povo. O que está tirando a sua paz? O que leva a aflição para a sua vida, para o seu interior, para o seu lar? Confie nesse pastor. Porque esse mesmo pastor, ele disse: vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Bendito seja o nome do Senhor. Não, aqui não, meu. Por que nós estamos aqui, queridos? Porque nós entregamos nosso fardo,
para Jesus, porque nós entregamos nosso peso para Jesus, e agora Cristo assume esse papel de pastor. E assim como o pastor beduíno conduzia as suas ovelhas para os ribeiros de águas, da mesma forma o Senhor nos conduz para junto das águas tranquilas. O Senhor nos conduz para um lugar de repouso, para um lugar de paz, porque Ele é o príncipe da paz. E Ele diz assim: eis que eu vos dou a minha paz. Eu não dou a paz como o mundo a dá, eu não vos deixarei órfão. Nós temos a condução desse pastor nas nossas vidas. Queridos, o versículo de número 3 é um dos versículos mais interessantes deste salmo, porque esse pastor, ele provê para as suas ovelhas uma direção. Quando ele diz assim: refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça. Como está a sua alma? Como está o seu coração? Talvez as aflições, as dificuldades da vida que nós como cristãos passamos por ela, e também vai comprar um peão que tem tentado tirar essa paz, esse refrigério, essa tranquilidade. Mas olha como diz o salmista: ele refrigera minha alma, ele me guia. Porque a função do pastor era exatamente essa: guiar as ovelhas. E é bom quando a gente se coloca na posição de ovelha, porque a ovelha, ela não se domina. A ovelha, ela não enxerga tudo que ela deveria enxergar, porque ela é míope. E Deus agora dá um pastor para a ovelha, para que ela possa ser direcionada. O Senhor é esse pastor. O Senhor é esse pastor que, além de refrigerar a nossa alma, além de tranquilizar a nossa alma, Ele nos guia pela vereda da justiça. Aí você pergunta: o mérito é meu, pastor? É não. Tudo isso é por causa de quê? Por amor do seu nome, por amor do nome do Senhor. Não existe mérito em nós para merecermos tudo isto. O mérito é dele, a glória é dele, o aprisco é dele, as ovelhas são dele. E não tendo ninguém porque que tenha um nome suficiente por quem ele deveria jurar, ele jura agora pelo amor do seu próprio nome. Ele jura pelo seu próprio nome. No versículo 4, o salmista ainda diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele diz: eu não temerei, porque tu estás comigo. Imagine, irmãos, no período da pandemia, quantos irmãos não passaram pelo vale da sombra e da morte? Eu sei que muitos o Senhor recolheram. Quantos não passaram aí vários dias, semanas internados, outros dias entubados ali no vale da sombra e da morte? Quem sabe os irmãos diziam: Senhor, tu estás comigo, eu não vou temer, eu não vou temer. O pastor
beduíno, ao conduzir as suas ovelhas durante todas as peregrinações, ele sabia que dificuldades enfrentariam. Lobos ferozes viriam contra aquelas ovelhas e até mesmo contra a vida do próprio pastor. Mas aqui o salmista transmite essa confiança para nós. Senhor, eu posso andar de mão dadas com a morte, mas eu não vou temer. Eu posso deitar próximo da morte, mas eu não vou temer. E é isso que acontece conosco, irmãos. Eu sei que nós vivemos em um mundo muito relativista, que a cada momento tenta subtrair a nossa fé em Deus. Mas nós devemos entender isto. Nós estamos aqui por uma provisão de Deus. Quantos perigos nós não passamos durante esse dia? Quantos males o Senhor nos livrou nesse dia e nós nem percebemos? Quantas setas rodearam a nossa vida durante esse dia? Eu não vi, você não viu, mas o Senhor viu, e o Senhor livrou, o Senhor nos guardou. O salmista diz: olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. A confiança é essa: Deus está conosco, Deus está ao seu lado, Deus está ao lado da sua família, Deus está ao lado do seu filho, da sua filha. Talvez aquele filho que faz você perder o sono, que tira o seu sono, aquela filha que tira o seu sono, que lhe traz toda a preocupação possível. O Senhor está com ela, por amor do nome do Senhor, e também por causa das suas orações, por causa das suas intercessões, por causa de você que se prostra de joelho e chora, pedindo a Deus que guarde o seu filho. Queridos, já estou finalizando a minha participação. A segunda parte deste salmo é exatamente a do hóspede e do seu hospedeiro. É como se o salmista abrisse aqui uma nova cortina, e ele muda exatamente de cena rapidamente. Do pastor, ele muda para o hospedeiro, e ele diz: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e tu unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Era exatamente o que acontecia no Israel antigo, quando se recebia alguém na sua casa, quando recebia alguém de estima dentro do seu lar. O salmista fala de festa, o salmista fala de banquete, o salmista fala de hospedagem. Pois é assim que nós somos diante de Deus. Nós estamos, irmãos, simplesmente hospedados na casa do Pai. Vocês podem não concordar com isto, mas o versículo final vai deixar exatamente isso claro. A terceira parte deste salmo, aonde o salmista ele fala exatamente no versículo de número 6: bondade e misericórdia, o que vai acontecer? Certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre.
Versículo 6. O salmista deixa claro pelo menos 2 atributos de Deus. O primeiro chama-se bondade. É por isso que nós somos ovelhas do seu aprisco, porque Ele é bom. O segundo atributo é a misericórdia. É por isso que nós estamos aqui, porque Ele é misericordioso, e a sua misericórdia se renova sobre as nossas vidas todas as manhãs. O salmista diz bondade e misericórdia. Vai fazer o quê? Vai seguir. Você vai andar todos os dias. Nós vamos andar todos os dias, e a bondade de Deus vai nos seguir. A misericórdia de Deus vai nos seguir, vai atrás de nós. Bondade, misericórdia. Segunda-feira, bondade e misericórdia. Terça-feira, a bondade e a misericórdia de Deus está conosco. Quarta-feira, a bondade e a misericórdia do Senhor vai te seguindo para o trabalho, para a escola, para a igreja, para a evangelização. Quinta-feira, bondade e misericórdia do Senhor. Sexta-feira, sábado, domingo, começa a segunda-feira novamente, e a bondade e a misericórdia do Senhor vai seguindo. Louvado seja o nome do Senhor. E haverá um dia D na nossa vida. Haverá um dia D na nossa vida, que a misericórdia, a bondade e a misericórdia do Senhor vai ser tão grande, que Ele vai nos recolher dessa casa terrena que nós somos simplesmente hóspedes, e vai nos levar para o seu lar celestial. E aí vai cumprir-se a última parte do Salmo 23: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu sei que talvez, querido, nós somos uma geração que não almejamos mais os céus, mas as gerações anteriores a nós, quando se falava disso, quando se falava dos céus, os crentes choravam, os crentes glorificavam, porque mesmo aqui na terra, mas os crentes viam o céu pelos olhos da fé, e era o que eles mais almejavam, era exatamente ir para o céu. Aleluia. Queridos, Jeremias falou, Ezequiel falou que o Senhor enviaria um pastor para pastorear o seu povo. Miqueias falou desse pastor. Um dia ele apareceu nos desertos da Judéia, e ele gritou bem alto para todos ouvirem: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Um dia ele disse: eu sou a luz do mundo, eu que conduzo, que refrigero a alma de vocês e conduzo todos vocês pelas veredas da justiça. Ele disse: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. Um dia esse bom pastor expirou por nós na cruz do Calvário. E ao morrer e ressuscitar, esse bom pastor prometeu voltar e vir buscar as suas ovelhas. E as suas últimas palavras como bom pastor foi essa: não se turbe vossos corações, crentes em Deus, crentes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou vos preparar lugar, para que quando eu voltar, eu leve vocês comigo, para que aonde eu estiver, vocês também estejam comigo.
Queridos, Jesus é o nosso pastor. Jesus é o seu pastor. O Salmo 23, finalizo a minha participação nessa noite dizendo: o Salmo 23, ele não é para ser idolatrado, ele é para ser vivido, ele é para ser confiado. E desfrute cada momento da sua vida, de cada palavra existente neste salmo. Deus abençoe ricamente todos vocês, em nome do Senhor Jesus.